Antes de querer me processar, lembre que eu tenho print, foto, vídeo, inclusive postado no meu TikTok. Se existia algum processo nessa história, era eu processando vocês pelas insalubridades que vocês me fizeram passar. Senta que enquanto eu me maqueio, eu vou te contar a história de quando eu fui pra uma casa de TikTok e eu quase fui de vala. Sim, eu sou uma pessoa dramática, mas todos os fatos dessa história eu tenho provas. Tudo começou em maio do ano passado, quando um amigo de um amigo meu me chama pra ir pra uma terceira edição de uma casa de TikTokers. Eu nunca tinha ido pra uma casa de TikTok e como era a terceira edição, pensei, pô, se fosse ruim não teria existido uma segunda, então quem dirá a terceira. A casa seria em Ribeirão Preto e eu não aceitei o convite de primeira. Fiquei muito receosa de ir pra uma casa de TikToker sozinha em outro estado. Eu nunca tinha viajado sozinha. Foram me mandados fotos, vídeos. Não era uma casa, que um hotel fazenda, então era um lugar assim muito lindo. Eu fiz uma proposta que era: vou chamar um amigo meu que também é TikToker, se ele puder ir eu vou. Era esperado ir tipo 30 TikTokers, que o número não importava porque era um hotel fazenda. A passagem não era inclusa, mas era incluso a alimentação e transporte. Tinha sido combinado uma hora pra a van com o motorista pegar todos os influencers e levar para o Hotel Fazenda. Era no interior do interior de Ribeirão Preto. O convite foi feito em maio e a viagem foi feita em junho. Tinha sido combinado um horário, se não me engano era 4 da tarde. Nós chegamos lá, era umas 2 da tarde e só conseguimos carona pro Hotel Fazenda 10 da noite. Tava de cara na rodoviária, mas era interior do interior. Eu nunca tinha ido a Ribeirão Preto. Guardem isso na cabeça, isso vai ser necessário. Chegando no Hotel Fazenda, a maior parte das fotos tinham sido sobre a estrutura externa. Eu não tinha como observar muito porque era muito apagado. Os quartos, na verdade, eram chalés. Eram 14 ou 15 chalés. Eu tenho uma memória muito ruim, mas isso eu nunca vou esquecer. As primeiras 3 chalés tinham condições básicas, tipo travesseiro, edredom, um colchão. Na quarta adiante, começava a faltar porta, box, privada, colchão, lençol. Como nós fomos os primeiros a chegar, nós ficamos na segunda chalé. Eram 2 camas de casal, num espaço completamente pequeno. Ficou eu e mais 3 pessoas, que foram meus amigos, meus companheiros. Graças a Deus, eu tive a sorte de dividir quarto com pessoas mentalmente saudáveis. Mais tarde a gente ia descobrir que a gente estava correndo risco de vida. O primeiro desafio foi quando acordar, a vista era realmente linda. Só tinha um lago meio estranho e a piscina que era insalubre, que era realmente um verde musgo. Um hotel fazenda, né? E foi nos prometido comida, a comida era inclusa. Assim que nós descemos, não tinha comida. iFood não entregava, Uber Eats, App. Você tinha que sair dali pra ir no mercado. Uber não chegava lá. Então era necessário que alguém com carro fosse ao mercado. Minha primeira canetada foi quando eu cheguei para um dos organizadores, eram 2. Falei, por que vocês não foram no mercado? No primeiro dia nós tivemos almoço, então acabou que nosso café da manhã virou almoço, enfim. E nós fomos conhecer um pouco mais do lugar. As pessoas que trabalhavam nesse hotel fazenda, elas eram, perdão a Deus, muito mal encaradas. Elas não olhavam na nossa cara. Eu brincava que parecia que o dono tinha falado pra elas, não interaja com eles. Quem chegou depois começou a reclamar das insalubridades que eram os quartos, os chalés. No nosso chalé só não existia pia, que um montinho assim, que saiu uma água, mas não era definido como pia. Mas no resto, a gente entrando pra ver, e um deles faltava até a porta. Quiseram reorganizar os quartos. Eu rapidamente peguei a chave do nosso quarto, tranquei, que se olhassem a nossa chalé, iriam querer ir pra ela. É normal uma casa de TikToker, os organizadores fecharem com algumas marcas e os influencers escolhem se vão ou não vão divulgar. Eles fecharam com uma companhia de internet, com o mercado. No segundo dia, foram feitos massas e alguém assim mais astuto foi na cozinha, foi olhar a validade e viu que o molho de tomate tinha vencido há simplesmente 4 anos. Combinado de fazer uma gincana para esse pessoal
da internet. Iam montar vários jogos, várias coisas pra gente fazer. A gente ia fazer, ia postar como forma de agradecimento. Só tinha um porém aí. A internet não funcionava. Que divulgar um mercado que nos deu produto vencido e divulgar uma internet que não existia. No segundo dia, meu pai me liga e meu avô tinha morrido. Então eu fui ver passagens pra voltar pro Rio. Só que eu nunca tinha perdido alguém na minha vida, então eu meio que fiquei em choque e decidi que eu ia ficar lá. Eu ia voltar pro Rio porque eu não queria encarar o falecimento do meu avô. E essa foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida, eu não tô brincando. No terceiro dia, chegou mais gente. Umas pessoas que vieram, se não me engano, de Recife. Dentre elas, a gente não sabia, mas existia uma viciada que breve ficaria sem seus suplementos e iria surtar. A gente não tinha café da manhã. Lembro até hoje, e qualquer influenciador que pisou os pés lá e tá vendo esse vídeo vai lembrar. Tinha um saco de pão fornecido por esse mercado. Ninguém foi olhar a validade. Ninguém. Quando o saco de pão acabou, a gente não tinha mais café da manhã. Não existia nem café. Rapidamente a gente foi falar com os funcionários, tipo, e aí, rapaziada? Eles não respondiam. Foi contratado vários cozinheiros, porque ninguém parava lá e a gente não entendia o porquê. A pessoa vinha, meio que fazia um almoço, ou tipo uma janta, não deixava nada para outro dia. Mandaram no grupo que tinha da casa que após a janta era combinado que cada um lavava sua louça. Gente, a coisa mais simples. Eu lavou, ótimo. Foram fazer uma espécie de miojo. Não se engane, não tinha miojo lá. A pessoa levou de casa. Tinha catarro e vômito na pia. Foram 8 dias naquela insalubridade. As pessoas que estavam no meu quarto, se você descer, ver meus vídeos, você vai reconhecer quem são. Os dois são bem grandes aqui no TikTok. Eles com certeza foram as pessoas que salvaram minha experiência. Falando isso, agora a gente vai entrar em coisa pesada, tá? Em coisa pesada mesmo. Eu vou falar sobre vício, sobre o uso de armas, ameaças. Se tu tem estômago fraco, sai do vídeo. Se você tá pensando em me processar, saiba que eu tenho uma foto sua de 2013 com a Globo te procurando e te chamando de estelionatário. Um dos organizadores era da nossa cidade e, por Deus, eu nunca conheci uma pessoa tão burra na minha vida. Não tinha 2 neurônios para fazer uma sinapse. Isso era preocupante, porque ele estava a comando de organizar a casa. Outro organizador tinha, tipo, 30, 40 anos. Até aí estava resolvendo os BOs de todo mundo. Ele estava fazendo tudo para todo mundo. Então, ele foi no mercado com o próprio dinheiro e comprou várias coisas. Claro que, se o mercado que fecharam parceria trouxe comida estragada e trouxe comida para 2 dias, 2 de 9, 10 dias na casa, isso é problema dos organizadores. Mas ele pelo menos foi lá e fez. Então, esse organizador estava sendo um querido, com quem gostava dele. Ele se abriu pra mim e pras pessoas que estavam no meu quarto, falando que estava muito difícil pra ele. Ele tinha comprado aquele terreno ali para trazer a mãe dele, que estava em estado terminal de câncer, no Nordeste. Eu acho que na Bahia, se eu não me engano, tá? Que ele era formado em Direito e tal. Ele não conhecia muito desse mundo de influencer. Ele só tinha topado porque ele conhecia o primeiro organizador. Algo que começou a me inculcar foi aquele lago. Lago, se eu tiver vídeo, eu espero que eu ainda tenha o vídeo, porque eu paguei muita coisa, porque eu fiquei com trauma, tá? Demorou 1 ano pra eu falar sobre o assunto, então... Lago que era verde, era insalubre, tipo... Até ofereceram em algum dia de pegar um barquinho pra gente poder navegar assim pelo lago. Não era um lago muito grande, mas ele dava acesso depois a uma cachoeira. Eu me sentia mal quando eu tava perto daquele lago, sabe? Muitas pessoas começaram a dormir o dia inteiro. A casa de TikToker, você tem que gravar. Os organizadores começaram a ficar ao nosso pé pra gente gravar conteúdo. E realmente, muito mais que certo. Mas não nos forneciam comida. E a comida que tinha, quem comia passava mal. Um amigo que foi comigo, ele levou um pacote de Cheetos. Sabe quando você viaja e aí você leva algum biscoito assim, você não come e fica? Ele racionou aquele pacote de Cheetos por 8 dias. Lá tinha uma vista muito bonita, então era muito maneiro gravar vídeos no pôr do sol. Não tinha comida, não tinha coisas básicas, então pelo menos aproveitar a vista pra poder gravar. Porque se a gente não gravasse, pô, a gente tava fazendo o que lá? Chegamos no fatídico 3º dia.
No terceiro dia, teve uma festa que o tema era Elite. Foram nos prometidos bebidas, comidas, foi nos entregue. Tinha um bofinho lá, que até então a gente não sabia, que era filho de um prefeito e que tava se lançando na carreira musical. Comprado o ingresso dele pra estar naquela casa. O pai dele tinha patrocinado a casa. Isso ninguém sabia. Teve a festa, ele bebeu, só a uma das garotas da casa. Os dois estavam flertando, começou a um predador em cima dela. Ela falou que precisava ir numa chalé pegar uma coisa pra poder sair, né, da vista dele. Seguiu ela até a chalé. Lembra que eu falei que algumas não tinham porta? Enfim, faltava condições básicas. E fazendo força na porta, ele forçou a entrada dele na porta. Um garoto estava passando assim, porque as chalés eram numa rua, tal, asfaltada. De carro passava nessa rua. Uma chalé era do lado da outra, tipo, nenhuma era colada, tinha um espaço. Tá uma foto do que mais ou menos era. Ela tava em estado de choque. Eu tenho um vídeo desse garoto. Depois eu fiquei sabendo que o pai dele é uma pessoa perigosa, ele é uma pessoa perigosa. Demorou muito pra toda a casa ficar sabendo dessa situação. Todo mundo se revoltou. Ninguém queria mais a presença dele lá. Era tipo meia-noite, todo mundo queria que o carro, que alguém levasse ele até o lugar, porque ninguém queria que ele dormisse lá. Uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. E eu já vi muita coisa de respeito ao homem, tá? Primeiro, ele tava brincando com a situação. Totalmente sóbrio. Eu tava de canto de olho, a gente tava no mesmo cômodo. Quando ele viu que ninguém tava brincando com a situação, é como se ele entrou num personagem. Cara, foi uma piscada. Ele começou a se comportar como se estivesse trêbado. Não que isso justificasse, óbvio. Mas ninguém ia brigar com uma pessoa trêbada caindo pelas tabelas. E aí, quando todo mundo começou a cair nessa, eu olhei e falei: eu vou pedir um Uber, eu vou agora pra rodoviária, eu saio daqui, eu não vou dividir o mesmo espaço com esse garoto. Foda-se de quem ele é filho, foda-se quem ele é. Eu fui, olhei pra cara dele e falei: olá, meu nome é fulana de tal, quer que sua música estoure? Amanhã teu nome tá estourado. Se você não sair daqui agora, eu vou postar o seu nome, eu vou postar tudo. Acabo com a sua carreira. Claro que eu acho que eu tenho a capacidade de acabar com a carreira de alguém. Não, mas eu precisava impor medo. A garota começou a se culpar, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Restrito de comida, a gente tava dividindo, cada um só podia pegar um quarto de um pedaço de frango, porque senão ia faltar pra possível janta. A gente tava já com os nervos muito aflorados. Prometeram que um garoto tinha ido embora. Um dos organizadores pegou ele, puxou ele pelo braço, levou ele pra entrada. Se você acha que as coisas pioraram daí, o que vem a seguir, amor? No quarto dia, a gente finalmente conseguiu um aplicativo pra entregar comida. Chamava Ai Que Fome, mas demorava 4 horas pra chegar. E eu não tô exagerando, não tô fazendo drama nem nada. Só tinha uma pessoa que tava com o carro, além do organizador. Como a gente tava desembocado, assim, na rodoviária, a pessoa foi dirigindo até o fast food mais próximo. E aí cada um falou o que queria, a gente fez pix e tal. E nisso a gente teve uma refeição digna. Foi a primeira vez que eu comi hambúrguer na minha vida, porque não tinha nugget, não tinha nenhuma opção vegetariana nem vegana, né? Era uma coisa de estrada. Mas até quem era vegetariano, vegano, teve que parar de ser, porque senão você não ia comer. Lembra que eu falei da garota viciada? A gente tava gravando. E essa garota era uma garota, eu não vou falar o nome dela, mas eu tenho o nome dela, porque até inclusive, uns meses atrás, a garota repostou um vídeo meu. Claro que essa garota é bolsonarista, é claro, né? Uma garota padrãozinha, que de padrão não tem nada, porque, gente, eu me acho feia, mas a garota pessoalmente, no Instagram, você acha que ela é a Barbie, você chega pessoalmente, você fala assim: caralho, Barbie, você tava na Cracolândia? A garota postou meu vídeo tatuando o negócio do Lula, tipo, debochando. Foi falado. Agora, a gente tem um grupo das pessoas que faz amizade, assim, na casa. A garota fingiu um sequestro pros pais pra pedir dinheiro pra comprar. Uma situação muito triste. A gente tava gravando, ela passa no fundo de um vídeo gritando, berrando muito. A menina que tá gravando o vídeo fala: pô, pode falar mais baixo? Vou matar você. Vou matar todo mundo. Todo mundo olha assim, porque já tinha acontecido tanta coisa. Gente, eu tô fazendo resumo do resumo do resumo. Porque a privação de comida, eu não tô tocando muito nesse assunto. A
passaram dias, tá? E essa garota já tava meio revoltada da vida. Os funcionários continuavam não falando com a gente. Só o dono do lugar, que inclusive era casado e dava em cima de mim. Isso era muito engraçado, no meu ponto de vista. Porque teve até um dia que o pai desse bofe, que era o donão, porque se ele era dono da fazenda, o pai dele era o donão. Sei lá, só pra dar tiro pro alto. Também não vai ser a primeira vez que eu vou falar de arma aqui. Primeira vez que eu escutei. Júlia, você cresceu em Bangu e foi a primeira vez que você escutou tiro? Sim, caralho. A gente percebeu que por mais que faltasse privada, boxe, colchão nas chalés, todas elas na janela tinham grade. É ferro, barra de ferro. Eu acho que foi no 5º dia, 8 horas da noite. Tinha tipo um disjuntor, assim, eu não sei o nome disso. Uma clicada de botão, você conseguia apagar as luzes de todo o hotel. 8 horas da noite, chuveiro elétrico, né, gente? Porra, nem preciso falar que o chuveiro era elétrico. Uma pessoa no banho, eu gravando, todas as luzes apagam. Eu gravei áudio chorando, porque a gente tava no meio do nada. Se alguém quisesse fazer alguma coisa, alguma barbaridade na casa principal, que era a casa que ficavam os funcionários, o dono ficava lá, esse bofinho que eu falei que era casado, tinha arma. Não arminha, arma. Aquelas armas grandes, eu nem sei qual é o nome. Arma de caça. Faria. Só que eu sou uma pessoa sem senso. Eu fui descer pra ver o que tava acontecendo. Todo mundo do meu quarto começou a discutir comigo falando não vai. Gente, eu estava correndo risco. Só que o risco que eu falei no início do vídeo não é clickbait, não foi isso. Calma. Eu desci. Lembra que eu falei que a rua era asfaltada? Botaram uma corrente no meio da rua pra pessoa sem luz passar e tropeçar. Só que a pessoa não ia tropeçar e só tropeçar. Se a pessoa caísse naquilo ali, a pessoa tava fodida. Eu quase caí naquilo ali. Parecia que eu tava numa noite de crime, sabe? Aquele filme. Parecia. Que foram 8 dias. Desci, que eu vi todo o grupo. Os 2 organizadores. A cracuda. Os amigos da cracuda. E eles rindo. Eu cheguei com a minha mão na cintura. Olhei diretamente pro organizador, que era mais velho, e falei: que palhaçada é essa? Tinha gente no banho, chuveiro elétrico. Eu tava gravando. Você não cobra a gente pra gravar? São 8 horas da noite. Que palhaçada é essa de apagar a luz, deixar a gente sem luz, sem energia? Você tá maluco? Cara, a menina levantou pra me bater. Gente, eu nem tinha falado com ela. Ela tem 1,50 de altura. Eu tenho quase 1,80. Tudo ódio. Se essa garota tivesse vindo pra cima de mim, foda-se que eu não tava me alimentando, gente. Eu ia arrastar a cara dela no asfalto. Eu não tenho força. Eu pego 4 quilos na academia só. Braço. Na perna é 100, mas no braço é 4. Eu ia pegar a cara dessa mona. Mas assentaram ela. E ele falou: nossa, não sabia que gravavam à noite, né? Porque eu faço direito, porque eu não sei, não. Pois agora sabe, liga a luz. Saí andando com a mão na cintura, caralho. Bem-vindos ao dia da confusão geral. De todas as partes, essa é a parte mais pesada. Foi a parte que a gente realmente correu risco, tá? Até aí, ninguém sabia que a garota era cracuda. Ninguém sabia das coisas que estão por vir. Sei que terão muitos comentários falando: nossa, no primeiro dia eu já teria ido embora. Sim, eu hoje, em 2 minutos lá, eu teria gastado o dinheiro que fosse, porque nenhum dinheiro compra minha segurança. Dinheiro volta, segurança é prioridade. Mas era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e no Rio eu tinha que enfrentar a perda do meu avô, que eu acabei ficando nessa situação. Bem-vindo ao dia final. O último dia que eu dormi naquela casa. Eu tô até recuperando fôlego, porque vai ser difícil. Acordamos cedo, não tinha café da manhã. O almoço nesse dia também não teve. A gente separou. O que tinha era, sabe aquelas carnes de hambúrguer? Metade de cada carne de hambúrguer pra cada um. E um pedaço assim de alface. A gente só vai entender isso depois. Tinha muita gente dormindo o dia inteiro. A energia lá não era boa. O organizador mais novo fazia uma bebida muito boa. À noite, ele fez essa bebida. Eu me mijo que pra comprar comida ninguém ia, mas pra comprar bebida as pessoas iam. E começaram a beber. Veio até tarde esse dia, eu fiz transição, eu tirei fotos. Começaram a beber muito. E nosso quarto sempre ficava trancado. Nesse dia, apagaram todas as luzes de novo
pra dar susto. Vinham na rua e começavam a gritar, tipo... Só que eu acho que nada mais importava, sabe? Eu tava em outra chalé, mas nossa chalé sempre trancada. Foi uma das únicas coisas que a gente fez direito. Eu tava gravando com as meninas que eu tinha conhecido, que também eram bem gente boas. Veio esse organizador mais velho falando que ia trollar a menina, a cracuda. Ela tinha um mega hair. Sabe aqueles mega hair bem cracudo? Ai, gente, porque, né, na pessoa cracuda, tudo em volta dela é cracudo. Que ia pegar um spray. Não tinha comida, mas tinha spray. Ia jogar no mega hair dela. Eu olhei assim pra ele e falei, pra quê? Ele falou, pois é, né? Aí eu falei, 40 anos na cara, gente. Terminamos de gravar. Era tipo umas 10, 11 horas. E como a gente não tinha, né, comido nada e tal, eu falei, pô, gente, vamos beber, né? Que coisa insalubre. Saímos assim, a garota gritando, porque um bofe fingiu que tava tendo convulsão. E a garota, que tava, né, sem ali a droga dela e tinha bebido, começou a surtar. Nisso, fomos ali, eles estavam com as bebidas. Enchi meu copo, enchi o copo das colegas, damos pro quarto, ficamos lá, trancadas. Começaram a bater na janela, mas eu pensei, a gente escuta um disparo. Todo castigo pra corno é pouco. Dava pra imaginar tanta coisa. Até sacrifício de cavalo a gente chegou a pensar, porque isso daqui eu faço questão de botar, porque eu sei que eu tenho uma foto de como eram os cavalos. Não era só a gente que passava fome, não, meus amores. Os cavalos aparecia até a costela. Tanto que tinham prometido pra gente poder cavalgar. Eu barrei todo mundo de cavalgar. Eu falei, você vai subir nesse cavalo com as costelas aparecendo, você vai fazer isso com esse animal. Depois do disparo, começaram a bater na porta. A gente teve a discussão de abre e é uma pessoa armada, ou abre porque é alguém refugiado, porque tinha muita chalé que não tinha porta. Abrimos, era nossa amiga, nossa querida, refugiada, fizemos a escolha certa, falando que a garota começou a surtar e que esse organizador mais velho, ele tinha uma arma no chalé dele. Ela foi pela arma. Como é que ela sabia da existência dessa arma? Ele pegou a arma da mão dela e falou que se ela não parasse, ele ia disparar. Nisso ele deu um tiro pro alto. Já tava muito tarde, não tinha como ir embora naquele dia. No dia seguinte, a gente arrumou nossas coisas. A gente tinha que fazer presença numa matinê, porque essa matinê também tinha feito parceria com a casa. Tinha tanta gente que tinha feito parceria e esse dinheiro foi pra onde? Nessa matinê que a gente foi, é uma matinê de Ribeirão Preto. Gente, que horror. Tirei foto, eu tenho até um vídeo falando com as crianças de lá, que foi a única parte boa, né? A gente fez presença VIP, tava passando mal, minha glicose tinha caído, porque eu fiquei em pé muito tempo tirando foto, uma matinê, então tava muito calor. Eu pedi uma batata frita, pedi alguma coisa assim, sabe, pra comer. O bofinho foi, me deu a batata frita, minha amiguinha que tava passando mal pediu a batata frita e ele falou, vou ter que cobrar, né? Aí que a gente olhou assim pra ele e falou, não. Ele pegou o saquinho, tirou umas fritas, botou na mão da menina e falou, tô te dando aqui 6 batatas fritas porque eu sou legal, porque se meu sócio soubesse, nossa, eu teria que estar cobrando. E voltou a comer. Aí eu virei pra ele e falei, por isso que sua matinê tá falindo, porque você é um filhinho de papai que não tem nenhuma experiência em negócio e é assim que você trata seu cliente. Aí ele falou, eu paguei pra vocês estarem aqui. Falei, ter pagado, mas pergunta se algum de nós vai voltar aqui. Sair. Foda-se. Depois a gente descobriu que eles ganharam por fora pra gente estar ali. E isso é literalmente um crime, porque isso não foi dito pra gente. Eles cobraram, não fizeram só uma parceria, eles cobraram pela nossa presença, sem a gente saber. Então eles venderam a gente. Fomos dormir na casa da minha amiguinha de Ribeirão. Coincidências da vida, a mãe dela conhecia esse organizador mais velho. Você acha que já passou todas as merdas que poderia ter acontecido, né? Estão preparados? O organizador mais velho trabalhava pra mãe dessa menina. Lembra que ele falou que tinha comprado a casa? Era mentira. Lembra que ele falou que a mãe dele estava em estado terminal no Nordeste? Era mentira. Nem direito ele fez. Ele mentiu até o nome dele. Ele era um estelionatário. Ele ganhou dinheiro dos bofes, donos desse hotel fazenda, pra selar
E colou com outro organizador, porque esse outro organizador, como eu disse, é uma das pessoas mais burras que eu conheci na minha vida. Pena de corno eu não tenho. Esse hotel fazenda, por que não tinha nenhum hóspede lá? Não era porque tava fechado pra gente. Era porque era um antigo manicômio. Aquele lago, aquela energia ruim, é porque todo mundo se mata nele. As barras de ferro na janela era pra pessoa não fugir. Pro espiritualista, quando você sente energia muito pesada, quando você tá num lugar com energia muito pesada, te dá muito sono. A mãe, uma das pessoas que tava na casa dessa menina, foi pesquisar o nome dele, o nome certo, e achou até uma coisa da Globo avisando que ele era estelionatário. Isso vai fazer 1 ano que aconteceu. Eu resumi essa história o máximo. E vai ser muito engraçado se tiver alguma repercussão